They're playing basketball. We love that basketball. Olá, bem-vindos, senhoras e senhores, meninos e meninas, ao nosso Brasquete, o podcast semanal sobre NBA preferido do brasileiro. E nessa semana, no nosso 17º programa, o meu destaque é que nessa temporada a briga no lado da Conferência Leste pela 15ª posição vai ser mais emocionante do que pela primeira. Hoje, junto aqui comigo para participar do podcast, temos o nosso querido amigo Ângelo. Fala, Ângelo. Salve, Pedrão, salve pessoal do Brasquete. O meu destaque para o podcast dessa semana, principalmente por se tratar de uma retrospectiva, é a pergunta que não quer calar. O Sixers evoluiu, isso é um grande fato. O processo parece que está a todo vapor. Mas o quão grande vai ser o salto da equipe? Ângelo, é uma das questões que a gente vai tratar hoje. E vamos com tudo pro nosso 17º programa. Só acredito no semáforo, só acredito no avião, eu acredito no relógio, só acredito. Bem, como a gente começou na semana passada e a gente falou que a gente vai fazer essa série de retrospectiva juntamente com uma projeção do time para esse ano no elevador do Brasquete, semana passada falamos dos últimos 5 colocados da Conferência Oeste na temporada passada, que foram Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves, o Dallas Mavericks e, me ajuda aí, Ângelo? Sacramento Kings. Isso mesmo. Então, se você quiser conferir o review desses 5 times, escuta o Brasquete 16, dá uma pausa aqui, escuta o 16, depois volta para ver a gente aqui no 17. Mas, então, já que a gente começou pela Conferência Oeste na semana passada, nessa semana a gente vem para a Conferência Leste. Vamos falar dos 5 últimos colocados na Conferência Leste do ano passado. Que foram os nossos queridos Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, Orlando Magic, New York Knicks e o Charlotte Hornets. Bem, na semana passada a gente vai começar do pior pro menos pior dessa lista, né, que no caso é o Charlotte Hornets. Então eu passo a palavra pro Ângelo, que vai fazer a nossa retrospectiva e análise sobre o Brooklyn Nets. É com você, Ângelo. Bom, a equipe de Nova York teve o recorde de 20 vitórias e 62 derrotas, aproveitamento de somente 24%, e o Nets começou a temporada passada com o quinteto titular de Jeremy Lin na armação, Bogdan Bogdanovic como ala armador, Rondé Hollis Jefferson na ala, no ala pivô Luiz Scola, e no pivô, o Brook Lopes. A equipe do Nets teve média de 26 anos de idade, sendo a 13ª equipe mais jovem da liga. E no quesito pontos feitos e tomados, o Nets fez 105,8 pontos e tomou 112,5, tendo um saldo negativo de menos 6,74, um dos saldos mais negativos de toda a liga. O Nets teve também o field goal, que é o aproveitamento dos arremessos, de 44,4%, sendo somente a 24ª equipe nesse quesito. Bom, o Nets entrou na temporada passada sendo uma equipe que não tinha muitas aspirações, o espaço na folha salarial do Nets ainda estava uma terra praticamente desocupada, e a equipe entrou sob o comando do seu novo treinador naquela época, o Kenny Atkinson, buscando somente o desenvolvimento dos seus jovens jogadores e procurando fazer apostas para completar a folha salarial, trazendo jogadores como Kilpatrick, Whitehead, apostando no Trevor Booker para poder formar um elenco de franco atirador. Como era esperado, o Nets acabou, diante da fragilidade do seu elenco,
sendo de maneira até isolada o último colocado da Conferência do Leste, mas como não possuía pique no draft por causa daquela troca blockbuster que fez com os Celtics anos atrás, o Nets mais uma vez ficou refém da free agency, mostrando que foi uma equipe que sofreu bastante com esse trabalho ruim dos seus antigos GMs. Mas a equipe de Brooklyn fez um trabalho ousado na última free agency de 2017, procurando encorpar sua equipe, ocupar mais a folha salarial e trazer desejos antigos da franquia. Se livrou também do Brook Lopes, que era um jogador que estava há bastante tempo no Nets, mas que tinha um contrato pesado e que o seu impacto no time já não era, apesar de ser um franchise player, não era o maior impacto existente. O Nets ele deve vir para essa próxima temporada buscando se alçar mais na consolidação do trabalho do Kenny Atkinson e também por ter adquirido uma escolha no draft por meio da troca do Brook Lopes. A equipe vai apostar na adaptação do Jarrett Allen e do Alexander Vezenkov. Os movimentos do Nets na free agency foram: chegada, o Vezenkov via draft, o Jarrett Allen via draft, aí teve D'Angelo Russell, DeMar Carroll, Timofey Mozgov e Allen Crabbe chegando via trade, via troca. O curioso desse caso é que são jogadores que já tiveram mais visibilidade em outros estágios da sua carreira, como o Russell, que teve 2 temporadas boas no Lakers, mas de maior expectativa, o Carroll, que já foi quase um All-Star na Conferência do Leste, o Mozgov, que já vem veterano, já teve melhores momentos na liga, e o Crabbe, que era um desejo antigo da diretoria. A saída do Brook Lopes e do Justin Hamilton por troca, do Andrew Nicholson por troca, e o contrato que expirou do McDaniels e do Scola, faz com que o Nets seja uma equipe que ousa mais, mas acaba que no futuro, a longo prazo, a sua falta de picks pode comprometer a equipe. No elevador do basquete, o Nets sobe, só que o Nets sobe por pouco. Deixa a 15ª colocação do leste e deve brigar, deve disputar, correr risco de ser o 15º, só que a 13ª, 14ª, 15ª posição deve ser onde o Nets vai pairar na próxima temporada. A equipe de Brooklyn ainda tem que evoluir mais, mas com as ferramentas que tem na mão, a ausência de picks e agora o salary cap comprometido, o trabalho para os torcedores do Nets é desenvolver grande paciência e fé que o Sim Marks vai conseguir trazer a equipe para um patamar mais de respeito. O Nets entra na próxima temporada com D'Angelo Russell na armação, Jeremy Lin na armação, Carroll no pivô, Holly Jefferson no ala pivô e Mozgov no pivô. Pedrão, a minha opinião é que o Nets sobe no elevador do basquete, mas eu queria saber de você sobre o D'Angelo Russell. Você acha que ele pode se consolidar jogando agora na Conferência Leste, tendo mais espaço na equipe do Nets? Eu acho que é uma ótima oportunidade para o D'Angelo Russell mostrar tentar liberar todo o potencial que a gente sabe que ele tem. Porque ele foi pro Lakers após uma campanha muito ruim, né? Também com a expectativa da torcida de ser o substituto pro Kobe, já que era a última temporada do Kobe como um Laker. E ele inclusive meteu um game winner naquele último jogo, mas na segunda temporada não manteve o salto de qualidade que era necessário. E com essa oportunidade do Lonzo Ball à espreita, né, já que o Lakers teve uma pique alta esse ano de novo, eram jogadores que possivelmente iam competir por uma mesma posição, então o Lakers decidiu abrir mão dele para
reforçar uma outra posição que não era tão forte, que era o garrafão. Eu acho que o D'Angelo vai sim melhorar o seu jogo, porque ele vai ser muito provavelmente o cara do time. Então, ele tá numa conferência que a gente tem que admitir que os times são mais fracos. Então, ele vai ter mais chance. Assim, os companheiros vão procurar mais ele. E eu acho que ele tem tudo para fazer uma ótima temporada. Exatamente, Pedrão. Eu acho que, fazendo um apanhado final sobre o Nets, eu concordo com você. É uma temporada em que o D'Angelo pode se consolidar, quem sabe até não tentar ser All-Star pela primeira vez, dependendo da campanha do Nets, se for uma campanha surpreendente. Por que não? É um jogador com bastante potencial e me agrada o projeto do Nets. Só que é um projeto com muita calma, já que a terra no Brooklyn está totalmente arrasada. Pedrão, vamos passar agora para a 14ª colocação. E é um time que passou a temporada passada, parece que é penúltimo do leste, só que é um penúltimo com um gosto bom. E o futuro parece brilhante em Filadélfia, não parece, Pedrão? Isso aí, Ângelo. Vamos lá, o 76ers. Na temporada passada, o time que tinha uma média de idade bastante baixa, de 24 anos e 24,6 anos, terminou a temporada com um recorde de 28 vitórias e 54 derrotas, alcançando assim o penúltimo lugar na Conferência Leste. Na oportunidade, o time projetado para a temporada dos Sixers era o Sérgio Rodrigues, que saiu do Real Madrid e veio para a NBA na armação, Gerald Henderson, Robert Covington, e aí no garrafão os estreantes Dario Saric e finalmente Joel Embiid ia fazer sua temporada de estreia após 2 temporadas machucados. A gente viu no Sixers desse ano também que o time era... A gente percebia a juventude do time no quesito de que o time teve um déficit muito ruim na pontuação. Ele fazia 102,4 pontos por jogo e tomava 108 pontos por jogo, que dá aí uma média de quase 6 pontos de diferença, né? Além disso, acertava 44% dos arremessos de quadra. O time do Sixers na temporada passada ainda estava na questão do famoso trust process. Aí teve a primeira escolha no draft, escolheu Ben Simmons, e parece que a maldição de Filadélfia bateu nele, porque ele não pôde jogar na temporada, né? Então foram para a temporada sem talvez o seu maior reforço, juntamente do Joel Embiid, que finalmente pôde estrear na NBA, e mesmo com um número limitado de jogos, porque ainda tem a questão física que preocupa, e o staff do Sixers está certo em preservar ele, porque os jogos que ele jogou mudava completamente a cara dos Sixers na temporada. Enquanto o Embiid estava em quadra, o Sixers era um time top 3 de defesa da liga. E quando ele saía, ia lá para baixo. Então é um cara que chegou fazendo um impacto muito bom no lado defensivo. Também teve um impacto muito interessante na questão de atrair mídia para o time, porque ele é um cara que é muito ativo nas redes sociais. E a gente sabe que isso é importante hoje em dia, ter uma fanbase forte. E a gente via nas últimas temporadas o ginásio do Philadelphia muito vazio, e a torcida agora está voltando à sua casa, porque percebe que finalmente o lema Trust Process está alcançando seu objetivo, que é juntar um núcleo jovem, em volta ali, vários jogadores jovens muito bons, pick stops no draft, para assim ter alguma chance deles evoluírem junto e tentar desbancar aí os grandes times da NBA. Para essa temporada, o Sixers, por ter feito essa campanha muito ruim, acabou ficando com a pick número 3 no draft, e fez uma troca com o Boston Celtics
para receber a pick número 1 que estava em posse do Boston Celtics, né? Eles fizeram essa troca muito na intenção de ter o Markelle Fultz, que é, assim, provavelmente o maior talento desse draft. É um armador muito capaz de ajudar esse time. E era um complemento muito bom para esse núcleo jovem do Sixers. Além do Fultz, via draft veio o Matisse Lessor da França, o Jonah Bolden e o Azen Pazenix, que vai ficar na Europa, tá? O time também contratou via agência livre dois veteranos muito interessantes que vão ajudar esse núcleo jovem. O Amir Johnson, que estava no Boston, e o J.J. Redick, que saiu do Los Angeles Clippers. O time foi muito inteligente, como a gente comentou em alguns programas atrás, em dar contratos de curta duração para esses dois jogadores. Foram contratos de 1 ano. Então o time já está pensando em evoluir esse núcleo jovem e mantê-lo no futuro, porque são jogadores muito bons que vão requerer salários altos. E as perdas sentidas para o time foram o Sérgio Rodrigues, que não fez uma boa temporada na NBA e já voltou para a Europa, o Thiago Splitter e o Jared Henderson. O Sixers agora tem uma expectativa muito alta no seu torcedor, não só do seu torcedor, mas de toda a NBA, porque finalmente o processo chegou, parece que chegou ao final. O time tem uma cara muito boa, com as peças se encaixando. Vamos ver se o Embiid consegue jogar mais jogos essa temporada, se ficar mais saudável. Também vai ter a estreia do Ben Simmons, juntamente com o Markelle Fultz. O Dario Saric fez uma temporada muito boa a temporada passada, tanto que concorreu a Rookie of the Year, juntamente com o Malcolm Brogdon e o Joel Embiid. Já é um jogador sólido na liga. E o time titular projetado para esse Philadelphia 76ers nesse ano é Markelle Fultz, J.J. Redick, o Ben Simmons, Dario Saric e o Joel Embiid. Além desses 5 titulares, a gente lembra que tem no banco do Sixers jogadores também jovens e muito interessantes. O próprio Jahlil Okafor tá um pouco insatisfeito, mas ainda não mostrou a que veio, mas é um jogador interessante. O armador que estava sendo titular nessa temporada, o TJ McConnell, foi um achado porque ele não foi draftado. Tem alguns outros jogadores como o Lualu Cabarrot, francês, o Nick Stauskas, o próprio Amir Johnson vai fazer um bom impacto nesse time. Então, Ângelo, no elevador do basquete, a gente assim, tem uma alta expectativa de que o Philadelphia 76ers suba nessa temporada. E só que a quantidade aonde esse time vai chegar ainda é uma incógnita para mim. Eu acredito que pela fragilidade da conferência tem muitas chances do Sixers inclusive já pegar um playoff esse ano, ali na 7ª, na 8ª vaga. Eu acho que se o Markelle Fultz e o Ben Simmons entrarem bem, se tiverem, por exemplo, um impacto parecido com o que o Joel Embiid teve na temporada passada, esse time consegue sim pegar os playoffs, porque a gente vai falar os outros times da temporada, muitos times dessa conferência, muitos deles que essa temporada estavam brigando, se enfraqueceram e vão partir para o rebuild. Então, essa é a hora para o Philadelphia já começar a visitar os playoffs, já começar a brigar, porque quando esses jogadores chegarem no auge, vai estar exatamente num tempo muito bom para que o Philadelphia brigue realmente pelo título da NBA. Ângelo, a minha pergunta para você sobre o Philadelphia 76ers é: entre os dois calouros do Sixers que estão pré-estreados, mais cotados, né? O Markelle Fultz e o Ben Simmons, quem você acha que vai ter um maior impacto nessa primeira temporada? Olha, Pedro, eu acho que o maior impacto vai vir pelo Ben Simmons. A posição do Simmons na equipe do Philadelphia, ele pode ser um jogador que tem... Ele
não jogou a última temporada por questão de lesão, mas o aspecto físico do Simmons é um jogador que se destaca dos demais e ele pode representar uma coisa que a equipe dos Sixers careceu na última temporada, que é uma agressividade para a tinta. Os Sixers, como você bem destacou, é uma equipe que, principalmente com o Embiid jogando, é uma equipe que sabe defender, mas uma equipe que precisa de mais agressividade para poder atacar. Eu acho que o Simmons, com todo o seu atleticismo e aquela questão de ser um jogador muito versátil, e temos que lembrar que o Simmons, quando ele foi cotado para chegar na NBA, ele era um jogador que diziam que era o novo LeBron, por exemplo, numa comparação mais tosca. Mas a gente não pode ignorar o fato de que o Simmons tem um pacote atlético muito forte e que, se ele souber lidar bem com a questão da pressão e o aspecto de liderança, para mim ele pode ser um jogador de mais impacto que o Markelle Fultz. O Fultz vai ali desenvolver um papel de ser um scorer com as oportunidades criadas pelo Simmons e fazer um papel na armação entre aspas, quem deve armar é o Simmons, mas um papel na armação e na pontuação junto com o J.J. Redick. Acho que o Fultz, nessa primeira temporada, principalmente pela lesão que o assombrou na Summer League, deve fazer uma temporada não a ponto de dizer fraca, mas discreta diante de toda a expectativa para ele, mas jamais considerando que ele vai ser um boost ou alguma coisa assim. Na minha opinião, a vantagem vem ligeiramente para o Ben Simmons. Bem, então essa foi a nossa análise do Philadelphia 76ers. Agora é só esperar para ver se essas peças jovens vão se dar bem juntas. E agora eu devolvo a bola pro Ângelo para ele falar do 13º colocado da conferência no ano passado, o Orlando Magic. Olha, Pedro, o Orlando Magic na temporada passada, ele terminou em 13º do leste, como você disse, com um recorde de 29 vitórias e 53 derrotas. No começo da temporada passada, o lineup titular da equipe do Magic era Elfrid Payton, Evan Fournier, Aaron Gordon, Serge Ibaka e Nikola Vucevic. O Magic da temporada passada foi a 8ª equipe mais jovem da liga, com média de 25,3 anos de idade. E o Magic teve um net rating muito negativo. Fez 101,1 pontos, mas tomou 107,6, tendo saldo de menos 6,6 pontos por jogo. Os arremessos também foram um ponto muito fraco na equipe do Magic, com 44% do field goal convertido, sendo apenas a antepenúltima equipe nesse quesito. Bom, fazendo uma análise fria do Magic na temporada passada, a palavra que vem à mente é diretamente a palavra estagnação. A equipe do Magic, mais uma vez, tentou uma mudança de patamar, aliando seu núcleo jovem com possíveis trocas que ajudassem a equipe, mas acabou sendo uma equipe prejudicada pelos acontecimentos. O que a gente pode ver é que o Magic trouxe como principal destaque para sua temporada o Serge Ibaka, numa troca que enviou Domantas Sabonis e Vitor Oladipo para a equipe do Oklahoma City Thunder. O Ibaka, ele veio para jogar no garrafão junto com o Nikola Vucevic. Só que aí o Magic mostrou mais uma vez, porque decepção é a palavra para resumir o time. O Magic acabou oferecendo um contrato, eu não sei os valores agora, mas um contrato altíssimo para o Bismack Biyombo, um jogador que teve um lapso de... É um jogador talentoso, mas um jogador que teve um lapso de estourar na liga nos playoffs pelo Toronto Raptors, e apostou que numa equipe que seria liderada pelo Ibaka, com um apoio certo do núcleo jovem, com Payton, Fournier, Gordon
E o Vucevic, que já não é nenhum mais garoto, mas ajudaria bastante. Não pode esquecer do Rezonha também, que era o ala da equipe. Conceituando essa temporada do Magic, eu vejo que a equipe tomou decisões erradas e pagou por isso. Eles conseguiram trazer um grande treinador, que é o Frank Vogel, um dos treinadores que eu mais gosto na liga, mas a equipe faltou arremesso de fora. E acho que isso é uma característica de montagem de elenco e que se juntaram jogadores que não possuíam essa ferramenta do arremesso de fora, tanto que foi a temporada que o Ibaka mais chutou bola de 3. É justamente esse desequilíbrio no ataque que fez com que a equipe do Magic tivesse um net rating tão negativo assim. E me surpreende também que a equipe não conseguiu ter uma consistência defensiva, se tratando principalmente de estar no esquema do Frank Vogel, que foi conhecido lá em Indianápolis por montar defesas ferrenhas. O Magic acabou, diante dessa temporada frustrante, indo para a loteria e tendo na escolha de número 6, se não me engano, a oportunidade de escolher o Jonathan Isaac, que é um prospecto que estava jogando em Florida State, um jogador que pode jogar tanto na ala quanto de ala pivô, mas é um jogador que é necessário que o Magic se aplique no desenvolvimento dele. É um jogador que não vai estar pronto para amanhã, mas que tem um potencial físico-atlético muito grande e principalmente um potencial de pontuação. Ainda carece um pouco na polir mais o seu arremesso, sua mecânica de arremesso e procurar variar mais as formas de pontuação, agregando mais um pouco do arremesso de fora. O Magic começa na trade deadline da temporada passada, ele acabou também trocando o Serge Ibaka, recebendo o Terrence Ross, numa troca novamente muito estranha para a equipe de Orlando. E o surpreendente de toda essa história é que o GM do Magic acabou sendo demitido ao final da temporada, provando que os erros sequenciais de contratações da equipe pesaram muito na opinião de formação do elenco. O Magic, nessa free agency, teve a seguinte movimentação. Chegou o Jonathan Isaac e o Wesley Iwundu via draft. Chegaram Jonathan Simmons, Shelvin Mack, Maurice Spates e Aaron Aflalo via agência livre. Saíram Jody Meeks, Jeff Green, CJ Watson e CJ Wilcox. O lineup projetado para a próxima temporada para o Orlando Magic se constitui de Elfrid Payton na armação, Evan Fournier na ala armação, Terrence Ross na ala, Aaron Gordon no ala pivô e Nikola Vucevic no pivô. Como a gente pode observar, o lineup do Magic vem com somente uma alteração, o que me faz pensar que no elevador do basquete o Magic vai cair ou se manter estável no mesmo andar. Ou seja, a briga do Magic deve ser juntamente com o Nets por 13ª, 14ª, 15ª. Quem sabe fazer uma gracinha ali e disputar a 19ª posição. Mas o Magic mostra também que está sangrando bastante com um planejamento ruim feito pela sua diretoria. E é uma equipe que agora, sob nova direção, vai tentando reparar as feridas e os danos deixados pelas últimas movimentações, mas não deve ser uma equipe que deve alçar seu patamar a grandes coisas muito rapidamente. Cabe esperar que o Frank Vogel faça principalmente um trabalho melhor na defesa e procure fazer um trabalho de envolvimento melhor no ataque. Trouxe jogadores que têm o arremesso de fora, como o Spates, como o Aflalo, também como o Jonathan Simmons, que apesar de tudo é um grande infiltrador. Foi uma free agency boa para a equipe do Magic, considerando que
trouxe um prospecto com potencial no draft e conseguiu bons contratos, tanto com o Simmons, tanto com o Mack, tanto quanto com o Spates e com a Flalo, é uma equipe que pode acabar surpreendendo a longo prazo, já que esses contratos foram contratos acima da média para o padrão que a liga vem, o padrão de desempenho que a liga tem feito, que são contratos longos e contratos ruins. Na minha opinião, o Magic caminha para a sua estagnação, que parece não ter uma grande solução. Pedrão, a minha pergunta que fica para você: o Magic na projeção do basquete, comparando o lineup da temporada passada e da próxima temporada, só tem uma modificação, que é trocar o Ibaka pelo Terence Ross. O Magic realmente tem alguma chance de brigar por alguma coisa maior, a não ser repetir alguma coisa como a 13ª posição da temporada passada? Eu acho que não tem time não, Ângelo, porque eu até gosto dos nomes que chegaram, como o Jonathan Simmons, o Murray Spates, mas mesmo os outros times da conferência, estando um pouco fracos também, vai ficar nessa faixa aí mesmo, de 14º até no máximo 11º ali, porque a gente não sabe qual vai ser a motivação dos outros times, né? Mas eu acredito que playoff é zero chance. Agora, a 13º, 12º ali, acho que é onde mesmo o Magic vai ficar. Isso aí, Pedrão. Agora, passando em diante, você vai tratar do 12º colocado da Conferência Leste, uma equipe que prometeu bastante e pouco cumpriu. Com você, Pedrão, New York Knicks. Please welcome the New York Knicks! Bem, Ângelo, o New York Knicks teve recorde de 31 vitórias e 51 derrotas na temporada. E como você disse, foi uma das equipes que imprimiu boa expectativa e mais decepcionou ao final da temporada. A média de idade era de 27 anos, o que mostra que uma equipe tinha uma boa quantidade de veteranos no seu elenco, e talvez por isso foi botada uma boa projeção sobre a equipe. A Nova York ficou com 44,7% de aproveitamento de quadra, tendo feito por jogo 104,3 pontos e tomado 108 pontos, que daria uma média de aproximadamente 4 pontos de déficit por jogo. A lineup da temporada passada que saía jogando para o Knicks na maioria dos jogos era Derrick Rose na armação, Courtney Lee, Carmelo Anthony, Kristaps Porzingis e Joakim Noah. Bem, eu falei na maioria dos jogos, mas o Knicks perdeu tanto o Joakim Noah quanto o Derrick Rose em vários jogos por questão de lesão. O Joakim Noah veio via free agency para Nova York, né? E foi um contrato bem pesado para os padrões da liga, porque era um jogador que nas últimas temporadas realmente não jogou para merecer o contrato que ganhou. O Derrick Rose foi uma aposta do Phil Jackson, que fez uma troca com o Chicago Bulls, que muita gente via essa troca como tendo sido positiva para o lado do New York, porque abriu mão de pouca coisa. Abriu mão do Ruben Lopez, que era um pivô que a torcida gostava dele, tinha uma simpatia por ele, mas, sendo sincero, era um jogador comum, um jogador que você consegue repor. E como a equipe assinou com o Joakim Noah, esperava-se que essa reposição fosse bem feita. O Courtney Lee foi um dos jogadores que se salvou na temporada do Knicks, porque conseguiu se manter bem sólido na temporada. Teve um momento que ele era o líder de aproveitamento de 3 na liga. Foi um bom defensor, mas não foi o jogo dele que... Não só o jogo dele que conseguia levar vitórias ao Nova York.
O Carmelo Anthony numa temporada de um leve declínio, né? A gente já percebe que a idade já tá batendo na porta do Carmelo Anthony, que, é claro, ainda pode ser muito efetivo jogando em um esquema de jogo mais ajeitadinho. Um esquema de jogo em que ele não tem que ter tanta obrigação de comandar esse time e possa ser mais um auxiliador, uma segunda opção de ataque, um cara que não precisa carregar tanta bola. Porque o time do Nova York jogou muito essa temporada na questão da isolation com o Melo, e muitos jogos não deu certo, o Carmelo saindo com um field goal muito ruim de quadra. O Kristaps Porzingis, é verdade seja dita, ele não manteve a evolução tão rápida quanto se esperava. Foi uma temporada de um pouco mais de estagnação dele, também teve algumas lesõezinhas que tirou ele de alguns jogos, e o banco do Knicks também não contribuiu muito. A gente pode dizer que foi um dos piores bancos da liga, e eu não tenho os números agora comigo, mas foi um dos bancos que menos fez pontos por jogo na liga. Quando a gente olha entrando essa temporada, né, o time tem ainda a questão muito forte de se o Carmelo Anthony fica ou não, porque nos últimos tempos o cenário vai mudando muito de semana para semana. Tem semana que dizem que o Carmelo Anthony tá pé da vida e não quer mais ficar de jeito nenhum. Agora nos últimos tempos a notícia já mudou um pouco, que ele deu uma esfriada na cabeça e talvez esteja considerando retornar ao time nessa temporada. As contratações do Knicks para essa temporada foi via free agency o Tim Hardaway Jr., que também foi um contrato considerado muito alto por várias pessoas da liga e comentaristas. Também assinou com os jogadores draftados pelo Knicks, foi o francês Frank Ntilikina, o shooting guard Damian Dotson e o sérvio Haramas, que muito provavelmente não vai ficar no time principal. Além disso, assinou alguns contratos como o Luke Cornett para ficar no time da D-League, e perdeu nessa temporada o Justin Holiday, que foi pro Bulls, o Derrick Rose, que foi pro Cavs, também o Sasha Vujacic, o Maurice Ndur e o Marshall Plumlee, que são jogadores que não faziam muito impacto no time. E também, esqueci de falar que ele também assinou com dois veteranos da liga, o Raymond Sessions para armação e o Michael Beasley, que é o ala, que estava jogando no Milwaukee na última temporada. O time titular provável do Knicks, pelo menos para o começo da temporada, aí a gente tem uma grande dúvida na armação, quem vai armar esse time, porque os três armadores do plantel estão com praticamente chances iguais de serem um armador titular. Frank Ntilikina, quanto o Raymond Sessions e quanto o Ron Baker. Na 2, o Tim Hardaway Jr. Bem, por enquanto o Carmelo Anthony está no time, então ele vai na 3. Kristaps Porzingis e o Hernan Gomes, já que o Joakim Noah ainda está suspenso pelo uso de substâncias ilícitas. O Nova York Knicks nessa temporada também vai depender, a performance do time vai depender da questão do Carmelo Anthony. Meu palpite é que se o Carmelo Anthony ficar, é praticamente, eu vou dizer assim, praticamente certo que o Knicks alcance os playoffs. Porque é como a gente está repetindo o tempo todo. Os outros times da conferência estão muito frágeis. Times que esse ano fizeram o playoff, como o Atlanta, Indiana e Chicago, estão visivelmente mais fracos. A gente vai falar sobre eles em próximos programas, mas estão visivelmente mais fracos para essa temporada. Então, é a chance do Nova York voltar a disputar os playoffs. E quando a gente pensa num cenário sem o Carmelo Anthony, é mais difícil a ida aos playoffs. Porém, acho que ainda dá para brigar pela 8ª vaga ou 9ª. Vai depender muito se o técnico Jeff Hornacek vai conseguir implantar o seu sistema de jogo, já que esse ano ele vai ter a liberdade de jogar como ele gosta, que é o run and gun. E na temporada passada ele estava muito preso ao triângulo do Phil Jackson, né? O Knicks está tentando montar um núcleo jovem,
assim como o Philadelphia fez, não no mesmo estilo de ter várias picks de draft, vai sendo aos poucos. Já tem jogadores como o Kristaps Porzingis, o Hernan Gomez, o Ntilikina, agora adicionou o Tim Hardaway Jr. E é esperar para ver a temporada se muita coisa vai passar pela permanência ou não do Carmelo Anthony. Agora, Ângelo, a pergunta para você é quem você acha que vai ser o armador titular nessa temporada, já que, como eu disse, tá muito embolado ali para os 3 jogadores que estão despontando. Será o Frank Ntilikina, o Ron Baker ou o Raymond Sessions? Olha, Pedro, eu acredito que a equipe do Knicks tem que colocar o Frank Ntilikina como armador titular. Se não for titular, ou que seja o armador com o maior tempo de jogo na distribuição da rotação. A equipe do Knicks passa por um processo de desenvolvimento, um rebuild meio disfarçado, onde a equipe tenta aliar o sucesso do Carmelo com o desenvolvimento de jovens talentos, mas é uma equipe que está em muita variação de perspectivas de diretoria, e a gestão Scott Perry e Steve Mills amparam, junto com o técnico Jeff Hornacek, o discurso de que a equipe do New York Knicks vai ser uma equipe jovem e que prioriza a defesa. Se você conhece as características do Frank Ntilikina, você sabe que o Frank Ntilikina é jovem e o Frank Ntilikina tem como característica marcante a defesa. Ou seja, acho que o Knicks, por uma questão de seguir a sua consciência e procurar apostar no desenvolvimento de um núcleo jovem para consolidar um armador, junto com o Porzingis, junto com o Hernan Gomez, junto com o Damian Dotson, eu acho que o Knicks tem que colocar o Ntilikina na posição 1 como titular. Eu acho que o Ron Baker é um jogador que o técnico Jeff Hornacek gosta bastante, mas é um jogador que já não apresenta tanto potencial de desenvolvimento, é um jogador que pode ser útil para o time. Eu acho que o Sessions, ele pode, se bem utilizado, ele pode trazer uma característica defensiva para o Knicks, mas vindo do banco. Eu acho que o Knicks, Pedrão, tem que começar com o Frank Ntilikina na posição 1. Ângelo, eu concordo com você nesse sentido, porém para mim vai pesar mais forte o que você falou do Jeff Hornacek conhecer o Ron Baker e gostar do estilo de jogo dele. Na minha opinião, o Frank também deveria ser titular, mas eu tô, pelo que eu percebo, achando que quem vai sair realmente vai ser o Ron Baker. Mas a gente só vai poder confirmar parcialmente nos training camps, né, e de verdade mesmo só quando a bola subir. E com isso a gente passa agora para última análise desse programa, que é a análise do 11º colocado da temporada passada, o Charlotte Hornets. Olha, Pedro, analisando o Charlotte Hornets, eles foram o 11º colocado da Conferência Leste, com 36 vitórias e 46 derrotas. Aqui a gente já sobe o patamar um pouco no quesito vitórias, ou seja, o Hornets se aproxima mais de disputar os playoffs, mas não conseguiu. O Hornets iniciou a temporada passada com Kemba Walker na armação, Nicolas Batum na armação, Michael Kidd-Gilchrist na ala, Williams no ala pivô e Roy Hibbert no pivô. A equipe do Hornets ocupou a posição intermediária no quesito idade, foi apenas a 16ª equipe mais jovem da liga, com média de 26,5 anos. E o curioso é que o net rating do Hornets foi de menos 0,07. O Hornets fez 104,9 pontos e tomou 104,7 pontos. Quer dizer, uma correção, 105,7 pontos. O curioso é que o Hornets teve um dos piores field goals da liga, acertando 44,2% do field goal,
estando ranqueado na 26ª posição. O Hornets vinha de uma temporada em que frequentou os playoffs e se mostrou uma equipe nessa nova fase, uma equipe que superou aquele paradigma do Bobcats ser uma das piores equipes da liga, e com a mudança do nome para Hornets e a administração do Michael Jordan, o Hornets vinha se mostrando na temporada retrasada uma equipe de muito futuro. Aconteceu que o Hornets teve como prioridade renovação de contrato do Nicolas Batum e iniciou a temporada sem dar um passo a mais. Se contentou em procurar fazer uma rotação que mantivesse a base da equipe e agregasse o Roy Hibbert como o pivô principal da equipe. O Steve Clifford mostrou que, mais uma vez, é um técnico que deixa o Hornets nessa balança dos altos e baixos, sendo uma equipe que evolui uma temporada, cai outra temporada e não apresenta um padrão muito grande. Como a gente pode observar na diferença de pontos feitos e tomados, como eu disse, é uma equipe que não se sobressai em nenhum aspecto do jogo, especialmente nem positivo nem negativamente, ou seja, é uma equipe que falta o diferencial, e faltou um diferencial na temporada passada, e por isso se mostrou uma equipe de meio de tabela. O Hornets brigou durante boa parte da temporada para se posicionar, mas a reta final da temporada foi um baque para a equipe e mostra que mais ou menos conseguiu se concretizar. Muito observado pela campanha ruim que o Hornets fez fora de casa, conseguindo 14 vitórias e sofrendo 27 derrotas. O Hornets terminou a temporada numa sequência de 5 derrotas seguidas, provando que a equipe se frustrou bastante ao não concluir, ter playoffs atingido. O Hornets ele tem projetado para a próxima temporada um time que apresenta Kemba Walker na armação, Nicolas Batum na ala armação, Michael Kidd-Gilchrist na ala, Marvin Williams no ala pivô e o Dwight Howard no pivô. O Hornets foi uma equipe que buscou, com a sua escolha do draft e com uma troca, acreditando no potencial do Dwight Howard para consolidar a lacuna que tinha ficado no garrafão da equipe nos últimos tempos, desde a saída do Big Al Jefferson, buscando consolidar uma presença defensiva no garrafão e fazendo com que a equipe se destaque no quesito rebotes e procurando um destaque no quesito pontuação no garrafão. O Hornets busca a consolidação desse dueto de armação do Walker e do Batum, e eles trouxeram o Dwight Howard por troca para ser a consolidação dessa lacuna que ficou no garrafão depois da saída do Al Jefferson. E uma coisa que eu destaco principalmente é o reforço para o banco que a equipe do Hornets trouxe, que na minha opinião, juntamente com o manejo do Steve Clifford, de todo o elenco, pode fazer com que a equipe volte a disputar os playoffs. O Hornets trouxe via draft Malik Monk e Dwayne Bacon, trouxe Dwight Howard via troca e o Michael Carter Williams pela agência livre. E perdeu Raymond Sessions, Marco Bellinelli e o Miles Plumlee. Ou seja, a equipe do Charlotte Hornets vai tentar dar um passo à frente, e eu acredito que, se beneficiando da disparidade que, como já citamos exaustivamente, vai existir na Conferência do Leste, a equipe reforçando seu banco e mantendo a sua equipe titular, trazendo um pivô que vai ajudar a equipe a se destacar no aspecto de pontuação dentro da tinta e pegar rebotes, a equipe do Hornets tem tudo para dar um passo à frente. Na minha opinião,
o Kemba Walker é um jogador que pode finalmente mostrar que não é um mero peladeiro, como dizem os críticos, e se alçar como um dos grandes armadores da Conferência Leste. Pedrão, para encerrar sobre o Hornets, uma pergunta para você. Qual o impacto que o Dwight Howard pode ter na equipe do Hornets, e se eles forem disputar a pós-temporada, a experiência dele pode contribuir para o time? Bom, Ângelo, o Dwight Howard já foi o maior pivô da liga por algum tempo. Todo mundo dizia que era o grande cara depois do Shaq, o cara que tinha vindo para retomar a tradição dos pivôs. E sim, teve um período, a época de Orlando dele foi sensacional, foi muito boa. Mas a partir daí ele começou a rodar pelo Lakers, depois o Houston, o Atlanta e agora o Hornets, né? É aquela história, todo ano ele diz que vai voltar a ser aquele Dwight Howard. E a idade está passando e ele ainda continua muito bem fisicamente. Mas não consegue mais. O jogo mudou bastante, na minha opinião. E ele deveria, assim, para ele continuar sendo um dos grandes pivôs da liga, ele deveria tentar fazer mais coisas. Quem sabe, sei que é difícil, mas tentar desenvolver um arremesso. Mas todo mundo diz que ele está muito motivado. Porque, inclusive, saiu aquelas notícias de que ele estava... No dia que ele foi anunciado pelo Hornets, ele estava fazendo um treinamento de 2 horas seguidas. Aí recebeu uma ligação do Michael Jordan. Ficou tão empolgado que treinou por mais 2 horas ainda. E quem sabe o Michael Jordan, que quem não sabe é o dono do Charlotte Hornets, se ele não consegue realmente botar a empolgação no Dwight, para que ele volte a apresentar um ótimo nível de basquete. Sobre a presença dele nos playoffs, eu tendo a não achar que seja tão importante assim, porque ano passado ele estava no Atlanta, o Atlanta foi aos playoffs, tinha até um bom time, com um garrafão muito forte, com ele e o Paul Millsap. Precisou de 7 jogos para passar pelo Milwaukee Bucks, que é um time que no começo da temporada era uma incógnita, que se deu muito bem pelo ótimo jogo do Giannis, mas era um time de garotos, um time muito inexperiente. Eles precisaram de 7 jogos para vencer o Milwaukee e depois ainda não conseguiram ganhar nenhum jogo do Cleveland. Então, e muito se falou sobre a má performance do Dwight Howard. Então eu não acho que ele vai ter, se o Charlotte entra nos playoffs, eu não acho que ele tenha um grande impacto motivacional nesse time, não. Pois é, Pedrão. A equipe do Hornets precisa dar um passo à frente, e acho que só fazendo uma correção ao que você falou, a equipe do Hawks, que o Howard jogava, enfrentou os Celtics nos playoffs da última temporada. Acho que você acabou falando Toronto Raptors, né? Mas, enfim... Foi isso mesmo, foi tranquilo. Terminamos a nossa revisão do mais uma enquete. Só me vem quando não há certeza, me diz com juros pra pagar beleza, a incertidumbre das mesmas mãos que as suas. Próxima semana vamos abordar 5 equipes da Conferência Oeste, e então as equipes de New Orleans, Denver, Portland, Memphis e o Oklahoma City Thunder. E por hoje é tudo que temos. Eu sou o Ângelo, agradeço a presença do Pedrão, que me acompanhou nesse podcast. Agradeço a todos os ouvintes. E, Pedrão, palavra final, a bola é sua. Como o Ângelo disse, no próximo programa teremos 5 novas equipes da Conferência Oeste. Acredito que não tenho mais nada a dizer. Agradeço ao Ângelo, esperamos que o Diego resolva o seu embrulho com a internet e esteja presente semana que vem. No mais é isso, obrigado a todos os ouvintes do Brasquete e até a próxima. Pelas ruas esperando
que vem algo maluco, mais louco.